Boa noite. Boa noite. Divulgados os números da insegurança pública no Brasil. Em 5 anos, o país multiplicou por 12 o número de caçadores, atiradores e colecionadores de armas. Mulheres vítimas de violência quebram o silêncio com novas formas de denúncias no Rio Grande do Sul. Universidades brasileiras desenvolvem um adesivo que substitui picadas de agulha na aplicação de vacinas. A análise de fios de cabelo identifica substâncias químicas das devastadoras drogas K. Ataques russos a portos ucranianos fazem disparar o preço do trigo. A falta de silos de armazenamento ameaça a safra de grãos no centro-oeste do Brasil. Eventos especiais celebram os 150 anos de nascimento de Santos Dumont. E depois da cerimônia grandiosa de abertura, a Copa do Mundo Feminina de Futebol tem a primeira partida. O Jornal Nacional está começando. Começou hoje a Copa do Mundo Feminina de Futebol. No estádio do primeiro jogo em Auckland, 42.100 dos povos originários da Austrália, seja de homens ou de mulheres. Trio de arbitragem era todo brasileiro. A árbitra Edna Alves e as auxiliares Leila Cruz e Neuza Bach. Edna marcou esse pênalti da Cheva em cima da Raso no segundo tempo. Ketley bateu muito bem e fez o gol da vitória, 1-0. Mais de 75 mil torcedores estavam no Estádio Olímpico de Sydney, estabelecendo também um novo recorde, o de maior público em um jogo feminino na Austrália. Fora do estádio, os apaixonados por futebol acompanharam o jogo assim, tranquilamente. Durante a Copa, vai ser em espaços como esses que as pessoas vão poder assistir a todos os jogos. As FanFest, que contam com telões para as pessoas acompanharem a Copa, estão nas 9 cidades que recebem os jogos. 4 na Nova Zelândia e 5 na Austrália. Entre elas, Melbourne, que será o palco da partida entre Canadá e Nigéria hoje à noite. As canadenses são as atuais campeãs olímpicas. Recordes de público, emoção em campo e nas arquibancadas. A Copa começou, e começou muito bem. O Sport TV transmite Nigéria e Canadá daqui a pouco, a partir das 11 horas da noite, horário de Brasília. E logo mais, às 4 da manhã, tem Espanha e Costa Rica. A seleção brasileira vai estrear na segunda-feira contra a equipe do Panamá, com o risco de não ter a Marta em campo. A simples presença dela impõe respeito, tanto às adversárias quanto às companheiras. Nos treinos, a Marta sabe se fazer ouvir. Mas os últimos dias não têm sido simples para a rainha do futebol. Por causa de um problema no músculo posterior da coxa direita, volta e meia ela precisa fazer um trabalho diferente do restante do grupo. Hoje foi assim. Nada que preocupe para a Copa. Para a estreia, talvez. Eu acho que o mais importante para a gente nesse momento é ter ela. E acredito que está tudo sob controle. No melhor momento ela vai poder estar com a gente. Ela já está voltando aos poucos. Menos mal que esse Brasil tem muitas lideranças. A capitã Rafaele, a Tamires, a Debinha e a própria Antônia. Nos próximos 4 dias, a prioridade será minimizar a ansiedade para o jogo contra o Panamá. A estreia, a gente sabe da dificuldade, até tirar essa ansiedade, primeira Copa de muita gente. Eu acredito que a gente está focado em fazer os princípios que a Pia vem passando para a gente, nosso estilo de jogo, impor nosso jogo contra o Panamá e saber também que elas podem nos oferecer perigo, né? Principalmente em contra-ataque. Numa seleção brasileira com 11 estreantes, o nervosismo pode ser um fator a se considerar. Não com a Antônia. Apesar de estar na primeira Copa da carreira, ela tem 29 anos de idade, experiência e personalidade de sobra para lidar com a pressão de uma competição tão importante. Isso também vem muito da Pia, que nos deixa muito à vontade. Ela me dá uma tarefa muito importante, me deixa muito à vontade para liderar, para ser quem eu sou. Então isso é muito importante. Eu acho que essa confiança faz com que eu consiga fazer meu trabalho muito bem, muito tranquila. E o grupo também me dá total confiança. E é a confiança que faz um time alcançar o nível mais alto. Talvez o primeiro título mundial não será fácil. Tenho certeza que vai dar tudo certo e a gente vai sorrir todo mundo no final. Oi? Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. A
seleção brasileira masculina de vôlei perdeu para a polonesa por 3-0 e foi eliminada da Liga das Nações. A Polônia vai enfrentar o Japão nas semifinais. A seguir, a guerra na Ucrânia provoca aumento no preço do trigo. A falta de silos ameaça a produção brasileira de grãos. O Ministério Público pediu o arquivamento da representação da CPI dos atos golpistas contra o tenente-coronel Mauro Cid por abuso do direito ao silêncio. O STF tinha autorizado o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro a não responder a perguntas que o incriminassem. Mas na semana passada, Mauro Cid ficou calado até quando lhe perguntaram a idade. O procurador Caio Vaes Dias não viu conduta criminosa nesse comportamento. O mundo da diplomacia está envolvido nesse momento num mistério nebuloso. O sumiço até agora inexplicado de um integrante do governo da China. Cadê o ministro? Hoje uma repórter até perguntou quando ele volta. A porta-voz do governo respondeu: não tenho informações. Quem pergunta sobre o paradeiro dele nas redes sociais chinesas não encontra resultado. Na imprensa, reportagens sobre o sumiço foram retiradas do ar. A última vez em que Qin Gang apareceu em público foi no dia 25 de junho, numa reunião com Rússia, Vietnã e Sri Lanka. 10 dias depois, ele cancelou uma reunião que teria com o chefe de política externa da União Europeia. Na semana passada, foi substituído por Wang Yi, outro alto diplomata chinês, numa reunião com países do Sudeste Asiático. O Ministério das Relações Exteriores informou que o titular da pasta não iria participar do encontro por questões de saúde. Qin Gang também deveria ter se encontrado nesse mês com a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, e com o assessor especial para o clima, John Kerry. Não apareceu. Sumiços repentinos não são incomuns na China. O bilionário Jack Ma, fundador do Alibaba, estava em todas. Aqui, cantando na televisão. Mas em 2020, criticou o sistema financeiro chinês, controlado pelo governo. Depois disso, não foi mais visto. Reapareceu 2 anos depois como professor em Tóquio, no Japão. A tenista Peng Shuai sumiu depois de acusar um ex-integrante do governo de assédio sexual. Reapareceu em 3 semanas, dizendo que estava tudo bem. E desapareceu de novo. Esses episódios ajudaram a alimentar a especulação diante do sumiço de uma das estrelas do partido. Qin Gang era embaixador aqui nos Estados Unidos e foi alçado a chanceler chinês em dezembro. Nesse cargo, ele incomoda os americanos pelo pulso firme. E o governo chinês também já avisou que ele não vai participar, na semana que vem, da reunião dos BRICS, de que o Brasil faz parte. Por isso, a notícia de hoje não é a resposta da porta-voz, mas a pergunta: cadê o ministro? Em mais uma noite de ataques a portos ucranianos, forças russas bombardearam as cidades de Odessa e Mykolaiv. 3 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. Na segunda-feira, a Rússia decidiu não estender o acordo que permitia a exportação segura de grãos da Ucrânia. Hoje, o preço internacional do trigo subiu mais de 8%. No Brasil, a safra recorde de grãos tem ajudado a derrubar a inflação e a melhorar o saldo do comércio com os outros países. Mas esse desempenho da agricultura nacional expõe um problema crônico de infraestrutura. Nesta época, as máquinas trabalham todos os dias no campo e elas nunca colheram tantos grãos. A Companhia Nacional de Abastecimento estima uma colheita de 300 milhões de toneladas, 16,5% a mais que no ano passado. Este grupo agrícola existe há 40 anos e por aqui a previsão é que a safra atual de milho tenha produção recorde. O problema é que não deve ter espaço para guardar todos os grãos. A capacidade estática das propriedades nossas hoje está em torno de 60 mil toneladas e sobrou um pouco de soja do ano passado ainda. Esse ano a gente deve colher em torno de 90 mil toneladas de milho. Então a gente tem um déficit grande aí de armazéns. A gente tem que colocar um pouco de milho em silos bolsas e um pouco de milho a gente tem até em céu aberto.
A montanha de milho para fora do armazém do seu Osvaldo é um desafio enfrentado por vários produtores. Nessa cooperativa, que reúne 50 produtores na região de Sorriso, o milho que vem do campo passa pelo processo de secagem e, por falta de espaço no armazém, fica a céu aberto. O déficit de armazenagem no país é crônico e piora a cada safra. E já tinha sido assunto aqui mesmo, no Jornal Nacional, em agosto do ano passado. E aí o jeito foi deixar grandes volumes de grãos assim, a céu aberto. Enquanto a produção brasileira de grãos cresce em média mais de 9 milhões de toneladas ao ano, a capacidade de armazenagem aumenta só a metade disso. O ano passado, o déficit total da capacidade de armazenagem brasileira era de 83 milhões. Esse ano salta para 118 milhões. É comum, e esse ano vai ser mais grave ainda, se vê milho sendo armazenado a céu aberto, sujeito a ataques de insetos, sujeito a ataques de roedores e, inclusive, a chuvas. Além da previsão de safra recorde, a queda no preço dos grãos fez com que os produtores suspendessem as vendas. E isso travou o escoamento. Em Mato Grosso, maior estado produtor, mais de 20% da soja colhida em janeiro ainda ocupa espaço nos armazéns. A gente teve uma redução em relação ao ano passado. A gente teve esse ano também a queda dos prêmios dos portos. E outro ponto que ainda agrava mais, nós estamos falando de produto que é cotado no mercado internacional, que o dólar também acaba impactando e puxando o preço do produto ainda mais para baixo. O Brasil mantém um Programa Nacional de Construção de Armazéns, o PCA. Neste ano, o Plano Safra prevê 6 bilhões e 600 milhões de reais em financiamentos de armazéns no PCA, 1,5 bilhão a mais do que no ano passado. A ABMAC estima que o Brasil precisaria investir 15 bilhões de reais em armazéns todo ano para dar conta do aumento da produção agrícola. Também precisamos desburocratizar esse acesso, principalmente dos agricultores, a obter esse financiamento em que vem em boa parte do PCA. É muito longe de ser suficiente. O ministro da Agricultura reconhece que a armazenagem é um desafio para o setor. Esse déficit de armazenagem precisa ser tirado para dar segurança do produtor, a nossa safra não ficar no tempo e ele também não ficar espremido entre a primeira e a segunda safra, ter que vender a qualquer preço porque ele tem que colocar a nova safra. Mas ressalta que há empenho do governo na questão e que o Banco do Brasil e o BNDES dispõem de linhas de crédito para financiamentos. É claro que quando se trata de infraestrutura, de armazenagem, tem um processo, por exemplo, de licenciamento, passa no órgão ambiental, mas isso é lá para construção, não é para acessar o crédito, né? Então é um processo burocrático que precisa fazer. Mas certamente, por falta de recurso, nenhum produtor vai ficar sem fazer a sua unidade armazenadora. No interior de São Paulo, um projeto tem ajudado agricultores a reciclar embalagem de agrotóxico. Na propriedade do Micael, na região metropolitana de Belo Horizonte, dá gosto ver a variedade de verduras. Chuchu, couve-flor, abobrinha. O produtor diz que usa o mínimo possível de defensivos para evitar pragas. O defensivo que a gente usa mais é só para combater mesmo as broquinhas, que a gente pode estar furando algumas abobrinhas, sabe? Se não bater, como se diz, a gente nem colhe, viu? Porque hoje a praga aumentou demais. No ano passado, o Ministério da Agricultura autorizou o registro de 652 novos agrotóxicos. É o maior número. Nota fiscal. Em todo o país, existem cerca de 400 pontos de coleta, como esse, em São Joaquim de Bicas, na Grande BH. Aqui eles recebem as embalagens vazias, fazem a separação, a compactação e depois enviam para unidades de reciclagem. Em 2 anos, a quantidade de materiais que tiveram a destinação correta no Brasil saltou de 3.800 toneladas para mais de 52 mil. Nessa fábrica, em Taubaté, no interior de São Paulo, 93% das embalagens são transformadas em 33 produtos, como tubos de esgoto, caixas de bateria automotiva e também em novas embalagens de defensivos e de óleo lubrificante. 7% das embalagens, feitas de plástico flexível, são incineradas. A tecnologia para reciclagem desse tipo de material
está em processo de licenciamento, segundo a direção da empresa. Tinham embalagens que eram queimadas, embalagens que eram reutilizadas, embalagens que eram enterradas, e vendo-se aquele problema, surgiu-se a ideia de criar uma unidade de recebimento para os agricultores devolverem as embalagens, os distribuidores receberem e depois a indústria fazer a destinação final. Um decreto federal determina que quem deixa de dar destinação ambientalmente adequada às embalagens está sujeito a receber multa, que varia de 5 mil a 50 milhões de reais. Integrantes do projeto Manuelzão, da UFMG, que trata de assuntos ambientais, afirmam que quem não segue as regras pode acabar provocando um grande estrago. Se ele não estiver bem armazenado, devidamente condicionado, né? E pode contaminar, por exemplo, um curso d'água, e aí você provocar mortandade de peixe, pode disseminar essa contaminação pelo ambiente, e aí você vai ter um efeito difuso que contamina uma proporção muito maior da natureza. A Eliana Marques tem a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e muito boa noite para você também. No sul e sudeste, o frio persiste, especialmente nas serras. Amanhã esfria mais em Minas Gerais e São Paulo do que em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em Maria da Fé, no sul de Minas, mínima de 1 grau. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, 4. Enquanto em Urupema, na Serra Catarinense, 7. E em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, 8 graus. Já nas capitais desses estados, madrugadas menos frias. Em Porto Alegre, 13 graus e ao longo do dia, 26. Em Florianópolis, termômetros dos 16 aos 20 graus, com um pouco de chuva de manhã. Em São Paulo, dos 13 aos 22 graus e tempo firme. Em Belo Horizonte, dos 14 aos 24, com sol o dia todo. Em Curitiba, tem possibilidade de amanhecer com nevoeiro e 12 graus. Depois o sol aparece e faz 20 graus. À noite também não chove e a temperatura cai para 13 graus. No Rio de Janeiro, os cariocas devem reforçar o cobertor nessa noite e o casaco de manhã. A sexta-feira começa com 15 graus, 2 a menos do que hoje. No início da tarde, 25 graus, que já é mais agradável. 25 também em Vitória. Em Brasília, 26 graus. Em Aracaju e Maceió, 27. Uma diferença de 5 graus em relação aos 32 de São Luís e de 7 graus na comparação com os 34 de Teresina. Em Rio Branco, 34 graus também. Em Cuiabá e Porto Velho, 35 e em Manaus, 36 graus. Fica ensolarado em quase todo o Brasil e a chance de chover é maior do noroeste do Amazonas ao norte do Piauí e do litoral do Rio Grande do Norte à região dos lagos no estado do Rio. Mas onde a chuva se concentra mesmo, com os maiores volumes, no litoral baiano e em parte do sul do estado. Nas regiões de Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Ilhéus, o céu fica bem nublado e tem risco de chover uns 30 milímetros, o que é bastante para um dia só. E em Salvador são esperados 20 milímetros. As instabilidades vão continuar fortes até segunda-feira. Até amanhã, Renata e Bonner. Até amanhã. O Ministério Público de Minas Gerais enviou hoje ofícios para que a dona do Facebook, a Meta, bloqueie perfis e anúncios de golpes que envolvam o programa Desenrola Brasil. E também disponibilize os dados de páginas da internet envolvidas na fraude e já identificadas. Todas são hospedadas fora do Brasil. O Jornal Nacional mostrou ontem que golpistas estão criando sites com promessas falsas de negociação de dívidas. A adesão ao programa Desenrola é feita diretamente com a instituição financeira, sem nenhum intermediário. A Meta afirmou que não permite atividades fraudulentas ou que violem seus padrões da comunidade ou de publicidade, que usa uma combinação de tecnologia e revisão humana para identificar e remover conteúdos violadores, como tem feito em relação ao Desenrola Brasil, e que coopera com as autoridades brasileiras. A seguir, os números da segurança pública no Brasil. E uma iniciativa que está ajudando mulheres gaúchas vítimas de violência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou hoje o Anuário da Violência. Houve um crescimento acelerado do número de armas em circulação no país e descontrole na fiscalização.
Segundo o relatório, o aumento acelerado das armas em circulação começou em 2017, desde a flexibilização das regras para compra e porte de armas nos governos de Michel Temer e principalmente de Jair Bolsonaro. De 2005 até 2017, em média, o país registrou 4.000 novos CACs a cada ano. Depois disso, o número subiu para 144.000 novos registros, também em média, por ano. Hoje, o Brasil tem mais de 780.000 registros ativos. O CAC, Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, permite a compra de até 60 armas. 30 delas podem ser armas potentes, como fuzis. O número de armas com registros em dia na Polícia Federal subiu de 637 mil para mais de 1,5 milhão, crescimento de 144%. E quase a mesma quantidade, mais 1,5 milhão, está com registros vencidos. Isso significa que metade das armas que deveriam ser fiscalizadas pela Polícia Federal tem localização desconhecida. O Exército, que também é responsável pelo controle de armas de fogo no país, não enviou informações para o anuário. O anuário traz outra informação preocupante. Enquanto a quantidade de armas autorizadas cresce com fiscalização insuficiente, o arsenal na mão das quadrilhas passa por uma renovação. Até o fim da década passada, as armas mais apreendidas eram revólveres. Hoje, aumentou muito o número de pistolas e fuzis, que têm um poder de fogo muito maior. O coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que é preciso investir no controle e na fiscalização de armas e munições e criar um sistema de consulta para evitar que armas legalizadas passem para o crime organizado. Se não tem ninguém olhando para esse processo de migração das armas do mercado legal para o mercado ilegal, do tráfico internacional de armas por parte da Polícia Federal, tudo isso acaba contribuindo com a inexistência de informações a respeito disso. Trata-se de uma falta de priorização da investigação e da produção de inteligência com relação a esses equipamentos. O anuário fez um mapa da geografia do crime nos municípios com mais de 100 mil habitantes. O Brasil registrou no ano passado o maior número de casos de estupro desde o começo da série histórica, em 2011. Foram quase 75 mil, uma alta de 8%. Também houve aumento dos roubos e furtos de celulares, quase 1 milhão em 2022, alta de 16,6% em relação ao ano anterior. As mortes violentas intencionais diminuíram 2,4% entre 2021 e 2022. Entre elas, foram menos 1,7% de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, e menos 15,3% de latrocínios, roubos seguidos de morte. O número de roubos de carga caiu 4%. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, publicou hoje numa rede social que os dados do anuário mostram a importância de ações que o governo está adotando em 6 áreas. Entre elas, um maior controle de armas e medidas de proteção às mulheres e contra o racismo. Em nota, o Ministério disse que haverá mudanças nas regras de CACs, com redução da quantidade de armas e munição. Iniciativas de acolhimento de mulheres vítimas de violência fizeram aumentar o número de denúncias contra agressores no Rio Grande do Sul. Um espaço de respeito e proteção. Foi o que encorajou essa mulher a denunciar o ex-companheiro. Inconformado com o fim do relacionamento, ele faz ameaças. Eu vim para trazer mais provas, de ameaça. Tinha conversas dele dizendo que ia pagar o que for para me matar e ter o filho dele de volta. A Sala das Margaridas é uma estratégia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul para garantir a vítimas de violência doméstica um espaço de atendimento reservado, em cidades onde não existem delegacias especializadas para a mulher. Se não tiver acolhida, que nem é uma sala mais restrita, mais privada, ninguém escuta o que tu vai falar. A maioria das mulheres tem medo por conta disso, dos outros escutar, de alguém saber. Tem muitas que têm vergonha e outras têm medo. São 64 salas como essa espalhadas pelo estado. O atendimento é feito preferencialmente por policiais mulheres. Ela tem um atendimento separado, ela não vai ser atendida no balcão da delegacia. A decoração dela é pensada para um acolhimento, desde as cores, o tipo de mobiliário e o que tem de principal nessa sala.
uma profissional capacitada para fazerem o atendimento / acolhimento da mulher em situação de violência. O modelo de atendimento criado em 2019 no Rio Grande do Sul é o mesmo recomendado em uma lei federal que entrou em vigor em abril e tem servido de referência para outros estados. No Espírito Santo, 18 salas vão ser instaladas em delegacias regionais, que funcionam 24 horas. As salas Marias já estão em preparação, com frases de apoio, cores mais leves e até brinquedos para as crianças, que muitas vezes vão às delegacias com as mães. O atendimento especializado, ele já é comprovado através de pesquisas que ele é capaz de fazer uma redução no índice de feminicídio. Então, quando a gente percebe que as mulheres que foram vítimas de feminicídio, a maioria pelo menos, não faz a denúncia, a gente entende a necessidade da gente trazer essa mulher para a unidade policial para que ela possa fazer o registro de ocorrência. E mesmo com toda essa estrutura, muitas vítimas ainda seguem com medo de ir pessoalmente a uma delegacia. Foi pensando nelas que a Polícia Civil Gaúcha criou a Delegacia Online da Mulher. Assim, as vítimas podem fazer o boletim de ocorrência pela internet, naqueles casos em que não há necessidade de uma perícia física. Desde que esse serviço entrou em funcionamento, as denúncias de violência aumentaram 57%. Ter um facilitador para registro desse tipo de violência é fundamental para que a gente também esclareça a população de que, muito além daquela violência que deixa marca e espanca, existem tipos de violência. Análise de fios de cabelo vai ajudar as autoridades de saúde de São Paulo a identificar substâncias químicas nas chamadas drogas K, que provocam efeitos devastadores. Análise de fios de cabelo vai ajudar as autoridades de saúde de São Paulo a identificar substâncias químicas nas chamadas drogas K, que provocam efeitos devastadores. O homem que aparece caído no chão está desacordado. Ao lado dele, outro rapaz se segura na grade para tentar manter o equilíbrio. O vídeo gravado nas ruas de São Paulo mostra alguns dos sintomas físicos associados ao uso das drogas K. Uma droga feita em laboratório que vem se espalhando rapidamente. O que até agora ninguém sabe dizer ao certo é por que as drogas sintéticas, em especial as drogas K, provocam sintomas tão devastadores. Para responder a essa pergunta, essa unidade de cuidados em crack e outras drogas, mantida pelo governo paulista, desenvolveu um programa de testagem toxicológica. A gente veio conhecer. A análise será feita a partir de fios de cabelo cedidos voluntariamente pelos usuários. O resultado deve sair nas próximas semanas e vai indicar quais componentes químicos estão presentes nas drogas K. Identificando essas substâncias, a ideia é que nós possamos organizar de maneira mais apropriada a estrutura assistencial para esses pacientes e também, sabendo exatamente quais são essas substâncias químicas, a ideia é que nós possamos também ofertar subsídios, informações para as forças de segurança pública para que elas possam organizar estratégias mais apropriadas de redução de oferta dessas drogas. Em Campinas, testes parecidos feitos por pesquisadores ligados à Faculdade de Medicina da Unicamp revelaram que usuários de drogas K que chegaram ao hospital com sintomas graves de intoxicação tinham no sangue vestígios de fentanil, um anestésico até 100 vezes mais potente que a morfina. Provavelmente esse fentanil veio de droga adulterada. Na maioria dos casos que nós atendemos aqui, além do fentanil, foi detectado outras drogas também, como as drogas da família K, K2, K4, e algumas vezes cocaína. As drogas sintéticas já são consideradas muito perigosas para os usuários. O uso do fentanil aumenta ainda mais esse risco. O professor diz que nenhum desses pacientes sabia que o fentanil tinha sido adicionado à droga que eles consumiram. Uma das consequências que pode ter é que quando essa pessoa sentir mal, sentir que está intoxicada e procurar ajuda, ela não vai saber dizer para quem estiver socorrendo o que ela utilizou. Então, muitas vezes ela fala que usou uma substância A, só que, na verdade, o que está causando a intoxicação dela é a substância B, a substância C. Então, isso traz um risco e isso traz uma dificuldade maior para a equipe de saúde que presta esse atendimento. Aqui em laboratório, a gente consegue ter uma ideia da quantidade necessária para causar uma intoxicação.
por fentanil e por outras drogas. Claro que a gente não vai usar a droga, a gente está usando bicarbonato de sódio, igual a gente tem em casa. Qual que é essa quantidade, professor? A gente está falando de praticamente 100 vezes de diferença entre as doses que causam intoxicação pelo fentanil e por outras drogas. O fentanil é um opioide sintético indicado para o tratamento da dor e também como complemento para anestesia local ou geral. O medicamento age diretamente no sistema nervoso central. O uso de doses acima do recomendado pode provocar dificuldade para respirar, perda de consciência e, nos casos mais graves, parada respiratória e morte. Nos Estados Unidos, o fentanil é responsável por uma epidemia de overdose que matou 110 mil pessoas em um ano. Na Argentina, 24 pessoas morreram no ano passado depois de consumirem cocaína com carfentanil, um tranquilizante de uso veterinário da mesma família do fentanil. Diante do cenário de preocupação mundial e do aumento de mais de 400% da venda de opioides no Brasil, o Hospital das Clínicas da USP decidiu abrir um ambulatório especializado no tratamento de dependentes desse tipo de medicamento. O opioide se torna realmente uma droga de dificuldade de interrupção. Se num determinado momento eu quero parar de usar, em poucas horas após o último consumo eu vou começar a ter sensações desconfortáveis, eu posso ter dor, eu posso ter lacrimejamento, eu posso ter alteração da minha pupila, eu posso ter diarreia, eu posso ter mal-estar, insônia, hipertensão. Então a gente tem várias estratégias e uma delas é dificultar o acesso. Não só no opioide, mas em relação às drogas, né, a facilidade de acesso é um grande gatilho para fissura e para recaídas. Então é realmente um tratamento complexo e eu acho que precisa ter a presença de vários profissionais. Pesquisadores de diversas universidades brasileiras estão elaborando uma nova forma de aplicar vacinas. Dia do Davi de um ano tomar vacinas. O irmão Caio, que veio só acompanhar, ficou um pouquinho arredio. Jussara, a mãe, sabe o tanto que é necessário proteger os filhos. Não, lógico. A vacina, a imunização é super importante. Tem que ser imunizadas as crianças. E uma ajuda importante da ciência promete amenizar a hora da vacina. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com uma rede de cientistas de diferentes universidades brasileiras, estão testando um produto que deve acabar com o uso de seringas e agulhas na aplicação de vacinas. É esse adesivo minúsculo, de cerca de 5 milímetros. O primeiro teste foi feito em peles humana e animal de um banco de pele internacional. O resultado foi promissor, porque não apresentou irritação, alergia nem inflamação. O próximo passo é fazer o mesmo teste, só que em animais vivos. Nessas duas etapas, os cientistas não usam imunizante no adesivo. A intenção é verificar se o produto é tóxico. O uso em camundongos, né, que é o modelo animal, em que você vai ver se tem algum problema sistêmico, se isso pode causar alguma alteração sistêmica, ou seja, se vai causar toxicidade no rim, se vai causar toxicidade no fígado, se o animal vai sentir desconforto por ter essa aplicação. E na última etapa, na UFMG, que deve ocorrer até 2025, o adesivo será testado com imunizantes, primeiro em animais e depois em humanos. O adesivo possui microagulhas de menos de 1 milímetro. A intenção é que no contato com a pele a pessoa não sinta nenhum incômodo, muito menos dor. Ele vai poder ser aplicado em qualquer parte do corpo e, para ter efeito, só pode ser retirado depois de 1 hora. Segundo a Anvisa, não há no Brasil vacinas registradas na forma de adesivo para aplicação em humanos. E ainda não existe previsão de quando os adesivos imunizantes vão estar disponíveis no mercado. Acredito que com essa tecnologia a gente vai ter mais adeptos, né, a receber os medicamentos. A cobertura vacinal aumenta, né, fora as demais aplicações dessa tecnologia. A seguir, o aniversário do pai da aviação. Este 20 de julho completou 150 anos do nascimento do pai da aviação.
No interior de Minas Gerais, a cidade natal de Santos Dumont comemorou a data. Na praça central da cidade, de pouco mais de 42 mil habitantes, lá está ele, fazendo companhia para o pessoal. Você sabe quem é essa pessoa aí do seu lado? Sim. Quem que é? Roberto Santos Dumont. Ele inventou o avião 14 bis. Santos Dumont é o pai da aviação. Foi um dos que sobreviou aí por cima. No município de Santos Dumont, na zona da Mata Mineira, as referências ao filho ilustre estão espalhadas pelas ruas. A casa onde nasceu virou o Museu de Cabangu, que preserva objetos pessoais dele e da família. O personagem icônico movimenta a economia e está na identidade da região. O primeiro processo vem do orgulho de ter nascido na mesma terra, no mesmo chão que Santos Dumont. Depois disso, houve a necessidade de se desenvolver, né? Desde um imã até mesmo a chegar à linha de vestuário, à linha de decoração. Alguns detalhes não podem faltar. As 3 marcas registradas de Santos Dumont que a pessoa bate o olho e identifica é o colarinho alto, o chapéu Panamá e aquele bigode impecável. Em 1906, em Paris, o inventor, na época com 33 anos, realizou o primeiro voo oficial de uma aeronave mais pesada que o ar, sem a ajuda de nenhum objeto propulsor para decolar. Ficou cerca de 7 segundos no ar, sob os olhares curiosos dos franceses. O original foi construído por Alberto Santos Dumont com madeira, bambu, seda e um motor. A réplica está sendo restaurada em Juiz de Fora. A estrutura de mais de 1 tonelada foi retirada com a ajuda de um guincho. Profissionais do Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, trabalham há quase 2 meses nesse projeto. Em 24 anos, esta é a segunda vez que a réplica do 14 bis passa por um processo de restauro. É um monumento tombado pelo patrimônio histórico, por isso precisa manter todas as características originais. Um trabalho minucioso para durar bastante tempo. Revitalizar o monumento em função da degradação sofrida por ação do tempo ou de vandalismo, de maneira que ele pudesse recobrar a sua originalidade. Hoje à tarde, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, entregou a medalha Santos Dumont para 125 homenageados. Na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, os visitantes puderam ver de perto peças que pertenceram ao Marechal do Ar. Um homem muito inteligente, à frente do seu tempo, um orgulho para nós brasileiros, não é? E para as nossas crianças também. Eles estão aprendendo o valor de saber, de conhecer, de estudar. Em várias cidades do país, mais homenagens. Em São Paulo, uma exposição tem espaços interativos e muitas curiosidades do pai da aviação. Uma réplica do 14 bis foi exposta na Base Aérea de Brasília. Uma apresentação teatral lembrou a vida do inventor. O presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin participaram do evento. E teve entrega da Medalha do Mérito Santos Dumont. Ao meio-dia, horário do nascimento, aviões da Esquadrilha da Fumaça escreveram no céu de Brasília: Santos Dumont, 150 anos. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite. Boa noite, até amanhã.